A vida de Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin nasceu em 16 de fevereiro de 1222 na província de Awa, no Japão. Filho de pescadores, teve uma infância feliz e foi criado com muito amor entre os pescadores locais. Apesar de ser ainda uma criança, possuía uma incrível percepção sobre a vida. Notou que muitos pescadores não retornavam da pesca após as tempestades. Ele deve ter sentido e pensado sobre as questões de nascimento e morte em seu coração de criança. Aos 12 anos de idade, entra para o templo Seichoji para receber ensino elementar. Nessa ocasião, Nichiren faz o seguinte juramento: que faça de mim o maior sábio do Japão. Ele tomou a decisão de esclarecer as questões do nascimento e da morte como forma de retribuir as pessoas que cuidaram dele durante sua infância. Nichiren entrou no sacerdócio aos 16 anos. Pouco tempo depois, alcançou a percepção da sabedoria da lei mística que esclarece as questões da vida e da morte. Em 28 de abril de 1253, Nichiren anunciou a conclusão de seus estudos das escrituras budistas. Afirmou que o Nam-myoho Renge-kyo é o único caminho para salvar as pessoas. Aos 32 anos, fundou então o verdadeiro budismo. A declaração de Nichiren irritou as autoridades locais e assim deram-se início às perseguições. Nichiren deixa o templo Seichoji e retorna a Kamakura. Nesta época, Kamakura foi assolada por terremotos, incêndios, seca, fome e epidemias. Nichiren questionava onde se encontravam as causas dessa infelicidade. A fim de esclarecer essa questão, Nichiren se empenhou no estudo das escrituras budistas guardadas nos templos do distrito de Suruda, atual província de Shizuoka. Nichiren escreveu então a tese sobre o estabelecimento do ensino correto para a paz da nação e a enviou para o principal governante da época. Isso causou a indignação dos governantes. Nichiren propôs a prática do verdadeiro budismo para estabelecer a paz e a prosperidade da nação. Quando as pessoas viverem com base nos potenciais do estado de Buda, essa felicidade se expandirá como a filosofia do respeito e dignidade da vida. Em 27 de agosto de 1260, sofre a perseguição de Matsu Bagayatsu, quando se encontrava em uma cabana. Em 12 de maio de 1261, foi exilado para a península de Izu, sendo libertado 2 anos depois. Voltou à sua terra natal para visitar sua mãe, que estava doente. Nesta ocasião, em 11 de novembro de 1264, sofreu um ataque e alguns de seus discípulos foram mortos. Teve sua mão esquerda quebrada e foi ferido na testa. Este fato ficou conhecido como a perseguição de Komatsubara. Como estava previsto, aquele que propagar este sutra nos últimos dias da lei sofrerá perseguições. Esta predição foi vivenciada por Nichiren na sua luta pela salvação da humanidade. Foi uma conspiração contra um homem indefeso com o uso de violência. Em 12 de setembro de 1271, Nichiren foi levado na calada da noite para Tatsunokuchi para ser decapitado. No momento da execução, um objeto luminoso surgiu repentinamente, rasgando a escuridão da noite. Os soldados ficaram atemorizados e não conseguiram realizar a decapitação de Nichiren. Após a perseguição de Tatsunokuchi, Nichiren revelou sua verdadeira identidade como Buda original dos últimos dias da lei. Ele surgiu para revelar e propagar a lei mística. Ele chamou a lei mística de Nam-myoho Renge-kyo e incorporou seu poder em um mandala chamado Gohonzon para ensinar a lei mística para todas as pessoas. Nichiren incorporou sua própria vida no Gohonzon. Portanto, quando oramos diante do Gohonzon, todos os seus poderes podem ser revelados no interior de nossa vida, os quais se manifestam em ilimitada energia vital. Após a malograda decapitação, o governo ordenou seu exílio na ilha de Sado. Nesta época, ser exilado em Sado
era comparável à pena de morte. Ele foi abandonado nos campos gélidos de Tsugahara e se abrigou em uma cabana em ruínas, onde a neve e os ventos gélidos entravam pelas frestas. As perseguições atingiram também os discípulos em Kamakura. Muitos foram jogados em calabouços, banidos de suas terras e sofreram confisco de seus bens. Naquela época, muitos abandonaram a prática. Apesar da precária condição de vida, Nichiren escreveu importantes escritos como a abertura dos olhos e o verdadeiro objeto de devoção da fé. Manteve seu juramento de viver em prol da lei mística. Em fevereiro de 1274, o regente Tokimuri decreta a libertação de Daishonin do exílio em Sado. Nesse mesmo ano, retirou-se aos recessos do Monte Minobu. Dedicou seus esforços para a criação de seu sucessor, Nico Shonin, e de enviar cartas de incentivo aos seus discípulos, que, ao receberem, atuavam em prol da propagação da lei mística em várias localidades. A propagação também se expandiu entre os lavradores. Em consequência disso, vários lavradores foram presos sob falsas acusações em 21 de setembro de 1279. Eles seriam condenados à morte se não abandonassem a prática do budismo de Nichiren Daishonin. Entretanto, os lavradores não se curvaram. Essa perseguição terminou com a decapitação de 3 irmãos, Shinjiro, Iagoro e Orokuro. Na convicção dos lavradores de manter a crença na lei mística, mesmo sob o risco de perder a vida, Nichiren sentiu o amadurecimento da fé das pessoas simples do povo. Tomou então a decisão de inscrever o Gohonzon como supremo objeto de devoção da fé e o concedeu para a salvação de toda a humanidade. Essa inscrição ocorreu em 12 de outubro de 1279. Dessa forma, Nichiren realizou o propósito de seu advento nesse mundo. Ele concretizou seu objetivo maior como Buda original. Em 1282, transferiu seu conhecimento a Nico Shonin como seu sucessor e líder da propagação do verdadeiro budismo. Em 13 de outubro de 1282, encerrou sua nobre existência aos 60 anos. E mais, nas montanhas e até nas pedras. Mas apenas os seres humanos conseguem dar significado a essas coisas, com seus pensamentos e palavras. Somente as pessoas podem pronunciar o Nam-myoho Renge-kyo, a grande lei mística universal revelada em 1253 por Nichiren Daishonin. Nam-myoho Renge-kyo é o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos da vida, a própria realidade fundamental. É a natureza de Buda, inerente em todos os seres, sensíveis ou não. Nam é devotar-se. Devotar-se à grande lei de Myoho Renge-kyo. Quando se funde a vida com essa realidade fundamental e imutável, simultaneamente se evidencia uma infinita sabedoria. Myoho é lei mística. É o nome dado à natureza misteriosa da vida e às suas manifestações concretas. É a essência mística da existência que o intelecto não consegue compreender totalmente e, por isso, não pode ser expressa em palavras. Renge é lei de causalidade, simbolizada pela flor de lótus, a única planta que produz flores e frutos ao mesmo tempo. Representa a simultaneidade de causa e efeito. Significa que qualquer um que pratique o Nam-myoho Renge-kyo obterá a causa e o efeito do estado de Buda em sua vida. Kyo é a ação que empreendemos no mundo. Corresponde também às palavras e ao discurso, ao som e à voz de todos os seres. Nichiren afirma que a voz executa o trabalho do Buda.
Nichiren Daishonin incorporou a grande lei de Nam-myoho Renge-kyo num mandala chamado Gohonzon e ensinou que seus benefícios se evidenciam na vida diária. O Gohonzon é a representação da vida, um espelho para observar a própria mente. Da fé profunda emerge a sabedoria e a benevolência, manifestando o desejo de atuar pelo bem e pela felicidade das pessoas. Todos possuem o estado de Buda, independentemente da condição particular da realidade. Para Nichiren, é impossível que aqueles que abraçam o Gohonzon não atinjam a iluminação. Afinal, o Gohonzon é a essência do coração de cada um. Então, um exercício fundamental da prática do budismo é o shakubuku, que é o ato de você parar de olhar só para o seu próprio umbigo e olhar o seu mundo ao redor, olhar as pessoas, olhar a vida, a sociedade, toda a natureza, né? E agir de forma positiva para a construção de um mundo melhor. Um mundo onde as pessoas possam, através delas, manifestar a máxima condição de vida de cada uma, o estado de Buda, para que cada pessoa possa ter essa liberdade, essa autonomia de viver uma vida feliz sem depender de nenhum fator externo, e sim de si própria. Então, o ato de realizar o shakubuku é esse nobre ato de ensinar as outras pessoas ao mesmo, a prática desse maravilhoso budismo. E seguindo, Nichiren Daishonin, ele diz aos seus discípulos em diversas escrituras sobre persistência. Então ele incentiva os seus discípulos a persistirem e a dedicarem-se à propagação do budismo, dizendo que todas as pessoas que se empenham por essa ação, a qual chamamos de Konserufo. Konserufo seria o plural de Shakubuku. O Shakubuku é o ato de ensinar uma outra pessoa. E Konserufo é o plural, é o coletivo, é toda a humanidade, todas as pessoas. Então, empenhando-se pelo Konserufo é uma forma global de abraçar toda a humanidade, todas as pessoas. O ato individual, de um a um, é o Shakubuku. De ensinar ao meu melhor amigo o meu melhor, aquilo que me proporciona uma vida feliz. Portanto, vamos nos empenhar na realização do shakubuku, visando a felicidade de cada pessoa com base nesse budismo de Nichiren Daishonin. O budismo, como diz Nichiren Daishonin, é como um grande oceano de benevolência a envolver os povos do mundo inteiro. É uma filosofia universal que expõe a igualdade, a liberdade e o respeito absoluto pela dignidade do ser humano. Por essa razão, os budistas devem respeitar todas as pessoas como dignos seres humanos, por mais que existam diferenças de convicção, pensamento e religião. Eu creio que esse é o caminho dos seres humanos. Portanto, o Konserufo não é um ponto de chegada. É, na verdade, a própria correnteza da propagação do budismo em toda a sociedade. Esse é o espírito do praticante do budismo. Esse é a essência do Sutra de Lótus. Esse é o potencial do Nam-myoho Renge-kyo, de conduzir não só a nossa vida, mas de todas as pessoas ao caminho da própria felicidade, direcionando-as a praticar aqui e agora, nesse exato momento, o Nam-myoho Renge-kyo, possibilitando a todos manifestar
hoje, nesse instante, a causa da transformação de todo o destino. E o efeito disso é o próprio Nam-myoho Renge Kyo, a recitação e a ação na vida diária. E budismo é vitória. Escolha vencer. Escolha avançar. É hoje, não é amanhã. Não é em algum momento, é agora. Conte comigo, conte conosco, conte com seus companheiros de fé. Conto com você. Juntos vamos transformar de forma positiva a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes e amigos e, enfim, de toda a sociedade. Juntos, cada um levantando-se só diante da sua vida, das suas circunstâncias, vencendo, ultrapassando cada adversidade com coragem, com convicção e com uma fé inabalável.